Olá, alunos. Eu sou o professor Plínio, eu dou aula na direta no módulo de elétrica. Então, o que acontece é o seguinte: um dos elementos de elétrica que a gente normalmente é questionado é sobre sensores. Então, eu vou fazer uma exposiçãozinha um pouquinho sobre sensores e vou passar um dos sensores para vocês verem que o negócio é mais simples do que parece, tá? A ideia dessas aulas são justamente ocupar, aproveitando esse tempo na pandemia, né? Os senhores não podem estar aqui na escola, mas os senhores já vão estudando lá na sua casa, ok? Bom, vamos falar um pouquinho de sensores. O que são sensores? Sensores é qualquer dispositivo que converte uma grandeza física em uma medição, uma unidade a ser medida. Não é bonito de sensores, talvez os senhores vejam por aí, é transdutores. Transdutores ou sensores é exatamente a mesma coisa, né? E transforma uma grandeza física em uma outra grandeza, normalmente uma grandeza elétrica. Tensão, corrente, resistência ou pulsos que a gente mede a frequência. Que grandeza física que ele transforma nessas grandezas elétricas? Senhores, qualquer coisa, por exemplo, pode ser pressão, pode ser temperatura, pode ser umidade, pode ser proximidade, pode ser cor, né? Então existem N sensores, né? Ou transdutores, se os senhores preferirem. Nós vamos abordar um mais simples aqui, só para mostrar para vocês o funcionamento deles. Vamos lá? Bom, sensores eles podem ser divididos em dois tipos, eles têm que ser divididos basicamente em dois tipos para você estudar: sensores analógicos e sensores digitais. Há uma diferença gritante na utilidade desses dois tipos de sensores. O sensor analógico ele tem uma variação, então ele permite você graduar diversos pontos entre o mínimo e o máximo. E o digital não, o digital é aquele mais simples, é ou não é, está ligado ou não está ligado, né? E os sensores mais comuns, industrialmente falando, são de dois tipos: PNP ou NPI. O que é o sensor PNP? O PNP é o mais comum, né? As Américas, a Europa trabalha muito com PNP. No ponto onde há o sensoriamento, não a alimentação, a saída de sinal dele, ele vai mandar um sinal positivo. Quanto positivo? Não sei, né? Pode ser 5 volts, pode ser 12 volts, pode ser 24 volts, né? Em geral, é 24 volts que é a tensão mais trabalhada, corrente contínua, tá? Ou NPN. Os asiáticos, eles normalmente trabalham com o sistema NPN. Ao invés de você ter na saída de sinal o 24 volts, o senhor vai ter o 0 volts. Qual é a vantagem do NPN? É o senhor poder conectar ele em vários níveis de tensão, que vai ser sempre a saída em 0 volts, né? Mas por questão de segurança, a América e a Europa trabalham bastante com PNP. 80% do universo de sensores na indústria, o senhor vai encontrar PNP. Se o senhor for trabalhar numa indústria asiática, se o senhor estiver trabalhando com alguma máquina asiática, é possível que o senhor trabalhe com NPI. E também, né, nós temos sensores que simplesmente manobram contatos, né? Eles simplesmente abrem ou fecham um contato. Normalmente esses sensores, inclusive, eles têm uma nomenclatura terminada com tato, né? Pressostato, termostato, fluxostato. O que ele está dizendo? A hora que atinge aquele valor que está
pré-ajustado ou presetado no sensor, ele abre ou fecha o contato, ok? Aqui ele está falando da saída, né? Como eu comentei com os senhores, a maior parte dos sensores industriais que vocês têm, eles trabalham de 10 a 30 volts corrente contínua. O que permite isso? Permite que eu ligue ele numa bateria de carro de 12 volts, que eu ligue ele numa fonte chaveada de 24 volts, que ele vai trabalhar. Qualquer coisa dentro desse range de 10 a 30 volts corrente contínua, a maior parte deles funciona, né? O senhor vai ter lá dois fios, normalmente a nomenclatura da Europa ele vai ver o 0 volts como azul e o marrom como como positivo, mais 24, tá? E vai ter um terceiro fio que seria o seu sinal. E os analógicos, que são mais complexos? Eles variam do valor mínimo ao valor máximo. E os mais comuns, eles trabalham com sinais ou de 4 a 20 mA corrente, ou de 0 a 10 volts corrente contínua. Eu posso ter de vários ranges diferentes, tá? É muito comum um mesmo sensor ele selecionar vários níveis, por exemplo, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 40 mA, de 0 a 10, de menos 10 a mais 10. Normalmente você pode selecionar o range de tensão ou o range de corrente. O senhor não consegue normalmente mudar um sensor que sai nível de corrente para nível de tensão, ok? E os sinais em nível de corrente, a vantagem dele é a distância. Independente da distância, você sempre mantém aquele mesmo range de sinal. Se você sai do sensor com 1 mA, vai chegar a 1 mA lá na ponta. Não importa a distância, ou pouco importa a distância. Se você sair 10 mA aqui, vai chegar a 10 mA lá. A mesma coisa não ocorre com tensão. O próprio fio ele tem uma certa resistência, então vai haver uma queda de tensão na extensão. Então, os sensores analógicos que mandam nível de tensão, o senhor deve ter cuidado com a proximidade. Tem que ser pontos muito próximos para a leitura. Existem casos que você pega o sinal do sensor, manda para um dispositivo que a gente chama de transdutor, ele transforma aquela tensão em sinal de corrente para mandar para uma distância mais longe. Então, quando você tem a necessidade de ter uma distância maior, você tem um nível de tensão, você usa um transdutor para mandar o sinal para mais longe. E aqui temos um dos sensores que a gente vai inclusive falar, que são os termopares. O que são os termopares, senhores? Nada mais do que dois fios feitos de material diferente. Esse material diferente vai gerar uma milivoltagem quando exposta a junta quente a uma temperatura. Eu estou falando milivoltagem, a gente não vai ligar 127, 220 volts. São tensões muito baixas, tá? Dependendo do range de temperatura, nós fazemos opção por vários tipos de termopares. Então tem termopar P, T, K, J, né? Talvez o mais comum seja o tipo J. E você vai ver que eles atendem a uma faixa determinada de temperatura. Também, olhando para um termopar tipo
K, o termopar tipo J, você acha que é igual, né? Não há diferença física neles, eles têm o mesmo cheiro, o mesmo gosto, o mesmo tudo. Normalmente, o que acontece? Há uma blindagem nos cabos do termopar que determinam o tipo do termopar. Então, amarelo com faixinha azul é um tipo. Outro é azul com faixinha branca, é outro tipo. Infelizmente, é padronizado? Isso? Mas é padronizado nacionalmente. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que um termopar que obedeça uma norma ANSI americana, ou uma norma IEC japonesa, ou uma norma DIN alemã, eles podem ser do mesmo tipo, mas eles têm uma coloração no cabo diferente. Então, isso é meio problemático. Quando você pede termopar, então você pede de um determinado tipo K, dependendo do range de temperatura, como eu comentei com os senhores, mas o senhor pede que obedeça uma determinada norma, para que venha no padrão de cor coerente, para o senhor conseguir facilitar o manuseio daquele termopar, porque senão ele vai vir fora dos padrões de cores que o senhor está acostumado, ok? E o termopar é um dos elementos mais simples que a gente tem industrialmente, como sensores de temperatura. Existem N sensores de temperatura, tá, senhores? Existem termopares, existem PT100, existem RTC, PTC, existem outros, né? Talvez o termopar seja um dos mais comuns por ser muito barato. O RTC e PTC também são baratos, só que eles atendem uma faixa mais restrita de temperatura. Então você não pode medir 400 graus Celsius com um RTC. Já com termopar você pode medir. E aqui eu tenho uma tabelinha dos tipos de termopares. O senhor nota que, dependendo do termopar, tipo B, está escrito PT e PTRH e PTRH 6% e 30%. Então o positivo tem platina 30% e ródio, e platina em 6% e ródio é o negativo. O que diferencia do termopar é exatamente isso. São dois fios, mas um fio tem uma composição e outro. Eu trouxe um para mostrar para os senhores, tipo J, se não me falha a memória. Tipo J, por exemplo, ferro é o terminal positivo e cobre, 45% é cobre e o restante, 55% é níquel. Isso é uma cobre com níquel, é uma liga que nós chamamos de constantã. Graças a esses dois materiais serem diferentes, eles têm condutibilidade térmica diferente. E condutibilidade térmica normalmente se dá por elétrons. São elétrons e fôrons que movimentam, que transmitem a temperatura. Tá? Então, por essa mobilidade elétrica diferente, nós conseguimos ler uma diferença de potencial entre as duas pontas, o que dá a voltagem, a milivoltagem que a gente vai ler. No caso, por exemplo, o termopar tipo J, tá aqui, ele poderia trabalhar bem num range de menos 200 graus Celsius a 750 graus Celsius. É isso, exatamente. Normalmente nós não usamos toda essa faixa. Por quê? Porque valores muito baixos de temperatura, eles dão valores, dão grandeza, divisões de milivoltagens muito pequenas para serem lidos. Do mesmo modo, temperaturas muito altas, elas poderiam deteriorar. Por exemplo, o ferro, a gente sabe que ele começa a se deteriorar a 300
300 e poucos graus Celsius, ele começa a oxidar, né? Pô, se eu tenho ferro em um dos terminais, seria inadequado. Então, a gente usa a possibilidade desse intervalo de temperatura, mas nós usamos ele mais para o cérebro, ok? E os senhores podem ver que cada faixa de temperatura ele trabalha com termopares diferentes. Deixa eu desenhar para os senhores um pouquinho do termopar. Nada mais é do que isso, senhores. Ó, imagine dois terminais. Só que de materiais diferentes. Quando eu aqueço isso, imagine que essa aqui é a minha junta quente, ó. Olha a minha fonte de calor aqui, ó. Quando eu aqueço isso, os elétrons começam a se movimentar. A tendência de movimento é sempre do ponto mais quente para o mais frio, né? Aqui também começa a se movimentar. Só que a movimentação é diferente, é menor. Por quê? Porque um material é mais condutor térmico do que o outro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um instrumento para ler essa diferença de potencial. Diferença de potencial, o que é para nós? É voltagem. Na verdade, como são pouquíssima diferença, ó, são milivolts. A diferença é muito pequena, senhores. Mas existem equipamentos chamados controladores de temperatura, que podem pegar o sinal do termopar nessa escala de milivoltagem e ler exatamente o range, converter isso para o range de temperatura que a gente para o valor de temperatura que a gente quer. Então ele faz a leitura em graus Celsius. E eu posso, mediante esse valor de graus Celsius, ligar ou desligar alguma coisa no meu processo. Eu trouxe aqui para vocês para mostrar um termopar. Eu não trouxe nem o controlador de temperatura, eu trouxe um voltímetro para mostrar a ligação dele. Então temos aqui, ó, dois fiozinhos. Eu descasquei para os senhores verem que na verdade são só dois fiozinhos e a junta quente. Tá? Vou colocar na escala de milivolts. E eu vou aquecer a junta quente. Os senhores observam, dá para ver o display? Então eu vou aquecer, ó. Os senhores observam, quando aquecido, os elétrons dão uma milivoltagem e essa milivoltagem é lida. Eu vou aquecer novamente, ó. E é assim o princípio do funcionamento do termopar, né? É um dos sensores industriais mais utilizados, exatamente por ser muito barato, por ser muito prático. Não é o mais preciso, tá, senhores? Nós temos outros sensores mais precisos, por exemplo, o seu PT100, ele é mais preciso do que um termopar, mas ele é mais caro, senhores. Por quê? Porque a junta PT é platina, né? Imagine o preço do material, não tem nem comparação com cobre e ferro, né? É muito mais barato. Então é isso. Os sensores são extremamente simples. Outro dia nós podemos abordar outros sensores. Existem mais N sensores, a gente está rodeado por sensores o tempo todo, tá?
e eu mostro para os senhores. A ideia é que os senhores pesquisem essa linha de sensores e a gente vai conversar mais outro dia. Pesquisem, tragam dúvidas, perguntem e a gente se encontra posteriormente, ok? Até mais!